Vamos trabalhar com algumas operações envolvendo cálculos com números inteiros. No primeiro caso, na primeira questão, nós temos o item A, menos 1, menos 2, menos 3. Para realizar esse tipo de cálculo, há duas regras básicas. Primeiro, sinais iguais, repete o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior e subtrai. Nesse caso, nós temos apenas sinais negativos, então nós podemos até fazer uma única operação, repetir o sinal e somar todos os valores, que vai dar menos 2 mais 1 mais 3, menos 6. Entretanto, esse cálculo também pode ser feito em partes. Vamos fazer o seguinte: menos 1, menos 2, sinais iguais, repete-se o sinal e soma. Então, aqui nós vamos ter menos 3, repete menos 3. Caímos na mesma propriedade, repete-se o sinal e soma, como dito, o valor vai ser menos 6. Muito cuidado para não fazer aquela confusão que é comum e pensar que menos com menos dá mais, não tem nada a ver. Esse jogo dos sinais só é feito quando nós estamos trabalhando com operações de multiplicação ou divisão. Nesses casos mais comuns de adição e subtração, são essas duas regras básicas. Segundo item, menos 4, menos 5, menos 8, mais 10. Menos 4, menos 5, menos 9, mas entre esses dois valores, nós temos um número negativo e um número positivo. Sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior e subtrai o maior valor do menor, 10 menos 8, 2. Continuando, mesma situação, sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior número, 9, portanto, menos, e subtrai-se o maior valor do menor, embora aqui no meio nós tenhamos um indicativo de uma operação de adição, mas não é isso, nós vamos subtrair. Então, menos 9 mais 2, o resultado é menos 7. Tá? Então, nas outras operações, podem fazer isso. Calcular, fazer aos pares cada uma das operações e depois, à medida que forem aparecendo os resultados, utilizar as mesmas propriedades para chegar ao resultado final. Vamos resolver mais uma, que nós vamos fazer menos 7 mais 20, sinais diferentes, sinal do maior e subtrai. Mais 13. Pegamos esse outro par de valores, sinais diferentes, sinal do maior e subtrai, mais 5. Sobrou menos 1, igual. Entre esse novo par de valores, sinais iguais, ok, repete-se o sinal e soma, 13 mais 5, 18. 18 menos 1. Sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior e subtrai, resultado 17. E essas duas ficam para vocês. O gabarito está na descrição do vídeo. Segunda questão. Indique o número inteiro com o sinal que representa o saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30. Muito simples. O saldo considera-se que seja um valor positivo, o débito um valor negativo. Então, se nós temos sinais diferentes, ao final nós teremos um saldo negativo de menos 10. E todos os outros itens podem ser resolvidos seguindo essa mesma linha de raciocínio. O saldo obtido por um débito de 50, débito valor negativo, e um crédito de 90, mais 90, e um débito de 60, valor negativo. E agora nós vamos fazer que nem a primeira questão. Sinais diferentes, sinal do maior, subtrai. 9 menos 5, 40, menos 60. Sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior e subtrai. 6 menos 4, menos 20, portanto um saldo negativo. A questão número 3 requer basicamente uma compreensão da reta numérica. Quando nós temos valores positivos, escrever os números compreendidos entre esses valores é simplesmente observar quais são os valores que seguem uma tendência de crescimento. Portanto, os números compreendidos entre 1 e 7 serão 2, 3, 4, 5 e 6. Os valores compreendidos entre menos 3 e 3. Nós fizermos uma representação rápida da reta, nós temos menos 3, menos 2, menos 1, 0,
E aí a gente começa a entrar nos valores positivos, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, os valores compreendidos entre menos 3 e 3 serão menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Raciocínio parecido pode ser feito para menos 4 e 2. Desenha-se a reta numérica, começa-se pontuando os valores negativos com valores superiores a menos 4, passando pelo zero até chegar ao valor mais próximo de 2, que é o número 1. No item E, por exemplo, nós podemos fazer menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Valores compreendidos entre menos 1 e menos 5 serão menos 4, menos 3 e menos 2. Quando se pretende comparar números inteiros em relação ao qual o valor maior, nós vamos ter duas regrinhas também em mente. Quando nós temos valores positivos, o valor maior será aquele que tem o maior valor em módulo. Então, mais 2 e mais 3, o maior número é o 3. Então, aqui a gente já sabe que ele será o maior. 2 menor que 3, a região aberta sempre fica voltada para o número de maior valor. Quando nós temos números com sinais diferentes, o maior valor será o número positivo. Então, entre mais 5 e menos 5, o maior valor será mais 5. Então, aqui, número negativo e positivo, maior região aberta fica para o maior número, menos 3 menor que mais 4, mais 1 maior que menos 1. Entre números negativos, essa seria a segunda regrinha, entre números positivos, o maior valor é aquele que tem o maior valor em módulo, 3. Mas aqui, como estamos agora lidando com números negativos, o maior valor será aquele que fica localizado mais à direita na reta numérica, ou seja, o 2. Então, entre números negativos, guardem o seguinte: o maior valor será aquele que tem o menor valor em módulo. Então, entre 2 e 4, o menor valor em módulo é o 2. Portanto, menos 2 é maior que menos 4. Portanto, enquanto com números positivos a gente mantém a tendência esperada, o 2 é menor que o 3, no caso de números negativos, o raciocínio é inverso. O menos 2 é maior que menos 4. Então, da mesma forma, entre menos 3 e menos 6, se eu considerar apenas 3 e 6, 3 é menor, mas como eu estou lidando com valores negativos, ele será o maior por estar localizado mais à direita na reta numérica. Ou seja, nós teremos menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Este é o maior valor. E chegamos à questão número 5, que envolve regra dos sinais. Então, agora, como nós temos operações de multiplicação e divisão, aí sim, convém utilizar aquelas regrinhas. Menos com menos mais com menos menos, mais com mais, menos com mais. Então, vejamos. Mais 5 vezes mais 3, mais com mais é mais. Então, 5 vezes 3, 15. Número positivo e o número negativo, mais com menos, menos 4 vezes 5, 20, menos 20. Sinais diferentes, o resultado da multiplicação ou divisão é negativo, menos com mais, 8 vezes 4, 32. Sinais iguais, mais com mais dá mais e menos com menos também dá mais, 6 vezes 7, 42. O mesmo se aplica às operações de divisão. Menos com mais, menos, 35 dividido por 7 igual a 5. Nesse caso, a gente só precisa utilizar aquele conhecimento prévio, menos 4 mais 1, sinais diferentes, não estamos multiplicando, nada de regra dos sinais aqui. Sinais diferentes, repete-se o sinal do maior e subtrai, menos 3. Então, o que nós faremos agora é dividir mais 15 por menos 3. E aí sim, regra dos sinais, mais com menos, 15 dividido por 3, 5. Aqui a mesma coisa. Dentro do parênteses, sinais iguais, repete-se o sinal e soma. Então, primeiro termo, 20 dividido por, repete-se o sinal e soma, menos 5. Aqui eu não aplico regra dos sinais. Eu tenho dois números negativos,
A operação a ser realizada, regra, repete-se o sinal e soma, menos 5. Já na divisão, sim, regra dos sinais, mais com menos, menos, 20 dividido por 5, 4, portanto, menos 4.